Olá, meus amigos do seu, do meu e do nosso. Meu nome é Pedro Henrique, este canal é o PH maiúsculo, variedades minúsculo, tá bom? E hoje eu estou aqui mais uma vez para contar as minhas peripécias de adolescente, né? Eu parei em algumas histórias que eu estava contando que eu passei na época de adolescente e hoje também tem umas coisas muito legais para falar. Bom, vamos começar com a década de 80. A década de 80 a gente tinha mania de fazer muita, naquela época, né, fazia muita festinha americana, que era chamada lá atrás de hi-fi, né? Ou seja, as meninas levavam um prato de salgado e os meninos levavam um refrigerante, né? Aí, nessa festa, a gente, naquela época era vitrola, né? Era toca-disco, a gente colocava música para tocar e dançava aquelas musiquinhas lentas. E aí a gente fazia uma brincadeira, chamava-se a dança da vassoura, né? Você ficava segurando a vassoura, se você não conseguisse passar a vassoura para um par e ficasse com ela até o final, você ia ficar dançando com a vassoura, né? Literalmente, né? Mas já naquela época, eu já despertava uma vontade de ter uma namoradinha, de encontrar alguém que gostasse de mim. E eu via todos os casais ali juntinhos, né? E eu sentia aquela necessidade de estar ali como eles estavam, de ser igual a eles, né? De querer ter a mesma felicidade. Só que nesse ponto eu nunca tive sorte, né? Em nenhuma dessas festas eu nunca fiquei com ninguém, né? Não aconteceu, não rolou, né? Mas aí houve um fato, mais uns anos mais à frente, né? Na mesma época, na década de 80, né? Eu na rua, eu me lembro que eu devia ter o quê? Uns 13, 12, não me lembro nem quantos anos que eu tinha naquela época, mas eu era bem novinho. E aí veio uma menina, ela começou a conversar comigo, eu estava andando de patins na rua, né? E aí ela começou a conversar comigo, aí de repente a gente foi para uma festinha, uma rua de baixo, né? E aí, não sei como, eu consegui ficar com essa menina, né? E eu era meio inexperiente para beijo, foi meu primeiro, acho que foi o meu segundo beijo, meu primeiro foi um caos, eu vou contar aqui também. O meu segundo beijinho, né? Aí fomos lá para a rua, a gente foi se beijar lá na rua, porque estava muita gente na festa, né? Só que, tudo bem, aconteceu tudo, eu cheguei em casa, eu achei, pô, consegui uma primeira namorada, fiquei naquela felicidade, né, primeira namorada e tal. Aí cheguei em casa, né, minha mãe todo mundo perguntando, eu estava feliz, alegre, porque eu tinha conseguido uma namoradinha, né, e aí para mim aquilo era sensação, né, eu nunca tinha tido uma namorada, uma sensação. Mas a alegria durou pouco. Por quê? Por quê? Porque eu fui traído pelo meu amigo, traído pelo meu amigo, vizinho meu, que eu fiquei sabendo que ficou com ela no dia seguinte. Resumo da história. Eu fiquei, né, com um par de chifres, né? Sem, a primeira vez, né? Fiquei com um par de chifres. Fiquei só uma noite, beijei a menina, e depois, no dia seguinte, eu fiquei sabendo que ela não estava mais comigo. Maravilha, né? Tudo bem. Passou isso, beleza. Aí, eu comecei a gostar de outras meninas, né? E você morava no bairro de Santo Cristo. Eu me lembro que eu estava em casa e tinha caído um pregador na rua. Aí passou uma menina que eu conhecia, que eu também era vidrado nela, né? Aí eu falei, você pode pegar esse pregador aqui para mim, né? Aí eu não posso pegar. Aí ela entrou assim no meu corredor assim, né? Aí eu peguei, segurei a mão dela para pegar o pregador, mas eu não conseguia largar a mão dela. É impressionante, eu olhando para ela olhando para mim, sabe aquela coisa, paralisou o meu olhar dela, eu fiquei olhando assim para ela. Aí você vai na festa da igrejinha, porque naquela época era moda, a gente ia para a festa da igrejinha, que eu ia mesmo para arranjar umas paqueras, né? Só que eu não conseguia ninguém, mas ia lá para conhecer umas paquerinhas, não conseguia namorar ninguém, tudo bem, beleza. Aí eu fui, aí depois eu me decepcionei, que eu vi ela com um garoto, né? Aí eu, né? Como diz aqui em Minas, casquei fora, né? Aí, o que acontece? Aí eu pulei fora dessa, passou, né? Daí eu gostei de outra menina, que também não me deu bola. Minha vida sentimental sempre foi decepção, né? E eu, assim, claro, já dei alguns beijinhos e tal. Meu primeiro beijo foi uma coisa de louco, uma coisa terrível. Porque, assim, foi no aniversário de um priminho meu, né? No prédio do aniversário do priminho meu. Aí tinha uma menina que morava lá.
Aí, de repente, a gente começou a conversar, eu comecei a beijar a menina, só que eu não sabia beijar, eu era inexperiente, né? Eu nem sabia beijar, e outra coisa, beijava de boca fechada, eu não sabia, eu era inexperiente nisso, né? E aí, eu fiquei elétrico, porque era o primeiro beijo, que maravilha, né? Mas passou. Mas o fato é que todas essas coisas que aconteceram comigo, todas essas aventuras, depois eu tive umas aventurazinhas, né, assim, fiquei um dia com uma pessoa, com uma menina, não deu certo, né, mas nunca tive o que eu realmente queria, né, eu sempre fui a favor dos grandes romances, né, daquela coisa marcante, né, e nunca tive isso na minha mão. E eu, até hoje, eu não consigo muito ficar perto de casal, isso me incomoda. Me incomoda pelo fato de eu estar sozinho. Me incomoda, eu não consigo ficar perto de casal. Me incomoda porque mexe muito comigo, sabe? E deixa eu contar uma coisa que eu esqueci de contar para vocês. Quando essa menina foi lá me dar o pregador, eu até esqueci de falar, me deu uma quentura no estômago, mas aquela emoção, ali eu senti que eu estava gostando dela. Eu falei, nossa, estou gostando dela, né? E são sensações que a gente sente, né? A gente fica realmente vidrado naquela pessoa, pensando naquela pessoa, olhando direto para aquela pessoa, fixamente naquela pessoa, achando que aquela pessoa vai ser sua, né? Até criar um romance na mente eu criava, né? Tinha aquela coisa de sonhar acordado, achar que poderia ter, e não tive. A minha vida, a minha adolescência, nesse sentido sentimental, foi péssima. Não foi uma coisa muito legal. Eu não tive sucesso com garotas, eu nunca tive uma namoradinha na época de adolescente. Namoradinha que eu digo assim, namorada de ficar mesmo, né? Tive essas coisinhas aí que passou comigo, né? Mas ainda tinha outra coisa que aconteceu comigo que eu vou contar aqui. Eu, às vezes, estava numa festa, né? Estava numa festa uma vez, fui numa festa americana, aí estava um menino que era vizinho meu e a namoradinha dele, que era muito bonitinha, né? E a menina dançando com ele, olhando para minha cara. E eu, desviando, olhando, falando, não quero arranjar problema para mim, né? E a menina me secando, olhando para mim. Eu falei, não quero arranjar problema. E só assim que acontecia. Outro caso foi de um menino que estava conversando com... Eu fui para conversar com ele, né? Esse menino que era meu vizinho já faleceu, Deus o tem em bom lugar, né? Ele estava namorando uma menina que veio de São Paulo, né? E eu era vidrado na irmã dela, não sei porque eu gostava da irmã dela, mas a irmã dela também não me dava a mínima, né? Aí, essa menina, falando com ele, começou a me provocar, me olhar, me falar, me querer provocar palavras, né? E eu falei, não, mas ele não tem nada para falar com você, ele está ocupado agora. Aí, tudo bem, ela começou a me olhar. Aí, quando ela passava pela rua, ela ficava olhando na minha cara. Eu falei, deixa eu fazer uma coisa. Você quer um retrato meu para você guardar? Porque você está me admirando tanto com o olhar. E ela ficou quieta, né? Ela só me olhava, né? Aí, depois, teve um outro caso também, que foi a namorada do outro meu amigo, que eu falei que estava na festa com a namoradinha, né? A outra namoradinha dele. A menina foi me seguindo até a minha rua. Eu falei, meu Deus, o que essa garota está me seguindo? Aí eu fui, aí ela, você canta pra mim? Que eu tinha mania de ficar cantando música no meio da rodinha do pessoal, cantava música em inglês, e inventava que cantava inglês, né? Enrolava aquele inglês em bromation, né? Aí eu fui, cantei, né? Aí canta pra mim, aquela vozinha, ela olhando pra mim, eu falei, isso vai dar problema com essa menina não, Deus me livre, entendeu? Então, foram coisas que passaram por mim, fora uma menina que eu gostava, de outro bairro, né? Num outro bairro, que meu irmão ficou com essa menina. O meu irmão passou à frente. Ele passou à frente, eu gostava dela e ele passou à frente. Simplesmente passou à frente. Fazer o quê? Né? Ela era uma gracinha, né? Mas meu irmão ficou com ela. Só que, na época, ninguém podia saber, né? Porque, sim, não sei, não era legal na época saber, né? Ele ficou com ela, ficou escondido, entendeu? Mas, tudo bem. Época de adolescente é isso mesmo. Mas eu gostava dela e a irmã dela sempre ficava conversando comigo, tudo, mas eu não fiquei com a irmã dela, entendeu? Não fiquei com a irmã dela porque eu gostava da outra irmã dela. Então, mas meu irmão passou à frente, tudo bem, né? Mas, assim, eu lembro com o maior carinho disso tudo, porque apesar de tudo, lembrar disso para mim é lembrar com alegria, né? Uma vez eu fui numa festa de igreja, aí eu era bem novinho também, né? Adolescente ainda também. Fui numa festa de igreja,
Aí tinha uma menina lá, ela ficou agitando as cadeiras, eu falei, você quer ajuda? E ela olhando para minha cara sem falar nada, e eu tô olhando para ela, tá olhando para mim. Parecia dois robôs, um olhando para o outro, né? Fique só olhar no outro. Aí não rolou também, porque a gente não se encontrou depois, mas foi assim, foi tudo assim, tudo na minha vida afetiva foi assim. Foi essas pequenas coisas que aconteceram, mas eu trocaria tudo isso por ter tido naquela época uma namoradinha, né, uma namoradinha mais fixa, né, de ter uma coisa mais fixa, de ter vivido isso com mais certeza, né, com mais detalhes, né, mas não vivi, né, tudo passou muito rápido, né, as festas americanas, eu realmente tinha aquela sensação de que eu queria estar no lugar daquele casal, de que eu queria estar com alguém, e acredito, até hoje essas coisas me machucam. Até hoje, quando eu lembro disso, eu fico triste, porque foi uma parte da minha vida que eu gostaria de ter completado e não completei, né? E até hoje é assim. Só que naquela época, eu era muito mais romântico do que hoje, eu tinha muito mais ilusões de amores do que hoje. Hoje em dia, não é que eu tenha perdido o sentido de amar, mas hoje em dia, eu não tenho mais isso, entendeu? Não tenho mais aquela euforia que eu tinha com isso naquela época, né? Aquela euforia de ouvir uma música, de imaginar que estou do lado de alguém, que estou com alguém, eu já não tenho mais isso. Mas, eu não estou dizendo que... eu acho assim, eu acho que o que passou, passou, mas fica sempre as lembranças, né? As boas lembranças, né? Eu não digo que essas foram mais lembranças, foram coisas que eu passei, foi coisas que eu tive durante a minha adolescência. Minha adolescência foi uma adolescência bem tranquila, eu não saía de casa, eu sempre fui caseiro, né? Não dormia na casa de amigo nenhum. Minha adolescência foi muito tranquila, nunca fui pela cabeça de ninguém, nunca fui pela cabeça de ninguém, graças a Deus, nunca tive nenhum vício, graças a Deus, né? Então, o único vício que eu tinha é de refrigerante, né? Mas, fora isso, eu sempre fui muito tranquilo, né? Nem muito legal, nem cigarro eu fumo, não gosto, nunca fumei, graças a Deus, entendeu? Então, nesse ponto, eu fico tranquilo, fico com a minha consciência tranquila, sabe? De ser uma pessoa justa nesse sentido, né? De ser uma pessoa íntegra, né? Em ser um bom rapaz, como se diz na gíria, né? Um bom rapaz. Um rapaz que eu acho que qualquer pai, de repente, gostaria que eu estivesse namorando sua filha, né? Não estou dizendo que eu seja melhor que ninguém, mas é porque, por eu ser exatamente assim, caseiro, tranquilo, né? Então eu sempre fui muito, né? Mas a minha adolescência foi isso, né? As histórias da minha adolescência, o que eu passei aqui, não é nada disso que eu estou falando aqui, é mentira, tudo que eu estou falando é verdade. Foi tudo isso que eu vivi lá atrás e eu não me esqueço, né? Eu nunca mais esqueci, mas são coisas que a gente guarda. São pequenas coisas que acontecem, que a gente guarda e a gente fica lembrando. Aí eu fico lembrando, por que eu não fiz desse jeito? Por que eu não fiz desse jeito aqui? Por que eu não aproveitei mais isso, né? Por isso que eu acho que hoje os adolescentes têm que aproveitar mais a adolescência deles, mas com coisa saudável, né? Eu aproveitei uma adolescência saudável, né? Eu ouvia lá música, eu ouvia naquela época música, era Paul McCartney, Michael Jackson, ouvia Elton John, né? Ouvia Stevie Wonder, né? Tudo isso, e ouvia aquelas músicas da década dos anos 80, eu sinto muita saudade daquela época, porque era uma época tranquila, né? Era uma época que a gente não tem hoje em dia. Hoje em dia eu já estou na fase adulta, né? Mas semana que vem eu vou passar aqui para contar para vocês a minha fase adulta e os lugares que eu já morei. Eu já rodei vários lugares para morar, né? E eu quero contar isso mais a fundo aqui para vocês, né? A minha fase adulta não teve nada sentimental, né? Nada. Minha vida sentimental adulta não teve. Até hoje não tem, entendeu? Então, é isso, né? Então é isso aí, gente. Essa foi um pouco da minha história, né? Da época de festa americana, que a gente adorava a festinha americana, que a gente adorava tudo que eu fazia lá atrás, eu nunca mais esqueci. Eu guardo com o maior carinho. Quando eu escuto uma música daquela época, parece que me vem tudo na cabeça, né? As festas americanas. Tinha até uma música do grupo New Edition, deixa eu até falar para vocês. Eu chamava essa música Melô do Beijo, porque de uma hora da música ele faz assim... Então eu considerava aquela música Melô do Beijo. Até hoje, quando eu escuto essa música, eu lembro das festinhas americanas, lembro que a gente ia, que as pessoas gostavam de dançar
nas festinhas americanas, né? E, né, aconteceu comigo também uma última coisa que eu vou falar, num aniversário meu, né? Não me lembro quando, não me lembro quantos anos, não me lembro. Eu sei que tinha um colega meu que estava com uma outra menina. Aí eu falei para ele, olha, você não vai fazer isso com a sua namorada porque eu vou acabar ficando com ela. Aí, não. Aí quando eu falei que ia ficar com ela, ele falou, não, ele foi correndo para ela, né? E eu até dancei com ela nessa festa. Então, são coisas que passam, gente. Saudade dá. Vontade de voltar lá atrás? Como dá? Para tentar fazer tudo diferente. Mas infelizmente não dá, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo. Me conta aí um pouco no comentário da adolescência de vocês, né? O Sérgio me deu um depoimento aqui ontem, muito bonito. Obrigado, Sérgio, muito obrigado, né? E, bom, me conta aí como foi a experiência de vocês com namoro, com garotas, com adolescência. Conta aí pra mim, tá bom? Pra gente conversar. Bom, lembrando que o PH Variedades acontece sempre em 3 edições, todas as segundas às 19 horas, todas as quartas às 19 e todas as quintas às 19, sempre com vídeos inéditos para vocês, tá bom? Deixa o joinha para mim, que me ajuda muito, tá bom? Se você pulou por aqui de paraquedas, esse canal é o PH maiúsculo, Variedades minúsculo, tá bom? Então, é isso aí, gente. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Vai ficar aqui na descrição o canal do meu amigo Matheus de César, tá aqui na descrição, Matheus de César e acessibilidade, tá bom? Muito obrigado, e semana que vem eu vou estar falando um pouco da minha fase adulta, né, que é a fase, a gente gosta muito de falar, que é a fase de muitas atribulações, né, muitas responsabilidades, mas enfim, é isso aí, semana que vem vou estar aqui falando, claro, sexta-feira vai ter vídeo, tá, vai voltar o quadro, tá, mestres da dublagem, tá bom? E é isso aí, sexta-feira eu vou estar fazendo uma homenagem a alguns dubladores, tá bom? Então é isso aí, gente, muito obrigado, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo, partiu!